Olá, alunos, professor Sérgio Luiz aqui. Então vamos com a nossa aula sobre liberdade, encerrando aí essa parte da temática sobre a liberdade diretamente, né? A gente sempre está falando um pouquinho sobre liberdade, sobre moral, sobre ética, sobre valores, mas especificamente do tema liberdade, tratando aí do tema de Sartre e o existencialismo, para encerrar essa temática dentro da liberdade. Jean-Paul Sartre. Sartre foi um filósofo também do século XX, e ele vai sofrer uma forte influência da fenomenologia do Husserl e também da filosofia do Heidegger, que é um pouquinho ali, contemporâneo, um pouquinho anterior a ele. Na visão do existencialismo, do Sartre, de forma geral, o existencialismo, o ser humano, ele está no mundo para existir, para se projetar para fora de si. Essa é a visão, uma forma bem geral, é isso. Então não existe uma essência determinada. A essência é construída ao longo das suas escolhas. Existe a existência, se projetar para fora de si, para se planejar. Essa é a proposta existencialista. E aceitar, né, as angústias, os sofrimentos e as responsabilidades que exige a vida na sua existência. Então ele sofre essa influência. Ele, na visão dele, o ser humano ele deve ter uma responsabilidade pelas mudanças políticas do seu tempo. Ele defende o engajamento. O engajamento, então, é justamente isso, é assumir essa postura perante as mudanças políticas visando um projeto de humanidade, a construção de um mundo melhor. O engajamento, na visão de Sartre, ela é a liberdade, ela deixa de ser uma imaginação e ela passa a ser ação. Então, porque se você eu quero um mundo melhor, você imagina isso, mas você não faz nada para melhorar, então vai ficar só na ideia, vai ficar só na imaginação. E a proposta de Sartre é a mudança. Então, como que eu vou mudar o mundo? Através da liberdade. A liberdade é o instrumento de transformação do mundo. Porque eu deixo só de imaginar e passo a colocar isso na prática. Eu passo a transformar e a construir a minha essência. Então, o que fazemos? Na visão moral, o Sartre faz a pergunta. Não dá para prever uma ação moral futura. Então, ele faz a pergunta. O que fazemos é ou não em nome da liberdade? É ou não em construção dessa transformação, da mudança, desse engajamento, ou seja, em nome da liberdade, em nome das nossas escolhas. É uma reflexão. A existência precede a essência. Na visão de Sartre, e do existencialismo de forma geral, eu existo e depois sou. Lembram que é um pouco diferente da frase do Descartes, né? Penso, logo existo. Então existe uma essência que determina depois, né, que eu vou pensar, que eu vou agir no mundo. E na visão do Sartre, essa essência não há. Vamos ler um trechinho do O Existencialismo é o Humanismo. O homem primeiramente existe, se descobre, surge no mundo, e que só depois se define. O homem, tal como concebe um existencialista ou o existencialista, se não é definível, é porque, primeiramente, não é nada. Outra obra do Sartre, talvez que trata mais do tema, é O Ser e o Nada. Outra obra também muito importante. Só depois será alguma coisa, e tal como a si próprio se fizer. Então o ser humano nasce vazio, ou ser e o nada. Ele não existe um ser, não nasce um ser, uma essência, nasce o nada. Vazio, sem conteúdo, sem escolhas. E ao longo das suas experiências, de suas escolhas no mundo, e a relação com o meio, o ser humano vai se construindo como ser no mundo, ou um ser para si. Essa é a proposta do existencialismo. Só depois de alguma coisa e de tal como a si próprio se fizer. Assim não há natureza humana, visto que não há Deus para conceber. Deixar bem claro que não é a visão específica do Sartre, mas é a visão do existencialismo, porque se existe Deus, existe uma essência anterior. Então, para poder conceber a visão existencialista, é preciso que não haja Deus. Embora o Kierkegaard também vai ser existencialista, ele também acredita e acredita em Deus, ele defende um existencialismo um pouco mais relacionado com Deus, mas o existencialismo sartreano, ele não existe essência. E se existir alguma coisa antes
Existia uma natureza divina, existiria uma essência divina colocada ao ser humano. Então ele já teria uma essência natural. Então, na visão dele, não há Deus para conceber essa essência. O homem é, não apenas como ele se concebe, mas como ele quer que seja, como ele se concebe depois da existência, como ele se deseja após esse impulso para a existência. O homem não é mais do que ele faz. Tal é o primeiro princípio do existencialismo. O homem é o conjunto das suas escolhas. Tá, então não existe determinismo para Sartre? Sim, existe. Ele também acredita, ele sabe que existem as questões da natureza, sociais que determinam o ser, mas a ação do ser humano no mundo é que determina a sua essência. Então as suas escolhas fazem você. Essa frase é existencialista. As suas escolhas definem quem você é. Então você não tem uma essência antes da escolha. A sua essência vai sendo definida pelas suas escolhas. É isso que determina o seu currículo de vida, seu currículo vitae, as suas escolhas. Na visão do Sartre, existe sim, existe o determinismo, a facticidade e existe a transcendência, a liberdade. O determinismo é a essência das coisas, que é o ser em si. O exemplo da mesa. Então a mesa ela tem uma essência. Independente do material que ela foi construída, de mármore, de madeira, de vidro, ela tem uma essência, tem algumas características necessárias para que seja a mesa. Se ela não tiver uma quantidade de X, pés e um suporte horizontal para apoiar as coisas em si, ela não é mesa. Isso é uma essência de mesa. Então é necessário, não dá para fugir disso. Então ela vai ser outra coisa. Se ela não tiver essas características, ela vai ser uma outra coisa. Não vai ser mesa. Vai ser a essência de outra coisa. Então, esse objeto é um ser em si. Ele está determinado. É aquilo e deu. Então, para ser aquilo, ele precisa de determinadas características. O ser humano, o homem, ele é um ser para si. Ele existe. Existe significa se lançar para fora de si. Então, a consciência pensa sobre si mesma. Por isso que o ser humano, ele não é um ser em si. Ele é um ser para si. Porque ele possui consciência e a consciência pensa sobre ela mesma. Ele reflete. O ser humano é o único ser que consegue refletir sobre as suas ações. Ele usa a consciência para pensar sobre a própria consciência. Ele pode refletir, por isso que é o único ser moral que existe. Porque ele reflete as suas ações. E é esse ser para si que é o ser livre, na visão de Sartre. Ele propõe o autoexame. Então, é preciso se autoexaminar, refletir a todo momento e lançar um projeto. O projeto é lançar para frente e se construir no mundo. Afinal, as minhas escolhas não me definem, então eu preciso me construir no mundo como um ser para si. Como um ser que vai se definir através de suas escolhas. O que eu quero ser e o que eu não quero ser. As minhas escolhas vão me definir. Na visão de Sartre. E aí tem a frase dele, muito famosa: estamos condenados à liberdade, o homem está condenado a ser livre. O que ele quer falar com isso? O que essa frase quer dizer? Está condenado a ser livre. Essa condenação à liberdade, esse homem que está condenado a ser livre, na visão de Sartre, é porque o indivíduo não consegue não fazer escolhas. Tudo na vida remete a uma escolha. A não escolha também é uma escolha. Entende? A não escolha também é uma escolha. Vou dar um exemplo bem simples, banal. Vamos pegar aqui. Eu tenho esse livro do Davi Preste, Amor, um sentimento desordenado, um livro mais sobre filosofia, mais voltada para a antropologia, uma análise científica a respeito do amor ao longo da história. E tem esse livro da Viviane Mosé sobre Nietzsche. Aí eu tenho os dois livros. Aí você tem a opção: quero ler esse, eu quero ler esse. Ao mesmo tempo não dá para ler os dois, né? A gente só ocupa um espaço ao mesmo tempo. Então você escolhe esse ou esse. Ah, mas eu não quero ler nenhum. Também é uma escolha. A não escolha é uma escolha. O ser humano está condenado à liberdade. Não tem como não escolher. Então, a todo momento, o ser humano... Então, a liberdade é algo determinado
pela natureza. Se existe algo determinado ao ser humano, é a liberdade. O ser humano, ele existe. Logo, ele é um ser para si. Ele precisa se lançar para fora de si. Logo, ele precisa escolher. A natureza, vou usar um exemplo do Rousseau. O Rousseau diz que a natureza do pombo, do gato, está determinada. Então não adianta. Pode botar alpiste, o gato não come alpiste. Não adianta, ele morre, mas não come alpiste. O pombo pode colocar filé, o pombo não come o filé. Então percebe? Porque a natureza é determinada, a essência é determinada. O ser humano não está determinado. Então o ser humano está condenado à liberdade. Olha a visão, estou comparando um autor com outro. Então o ser humano está condenado a ser livre, precisa fazer escolhas. Não tem como não escolher. A não escolha também é uma escolha. Angústia e má fé. Aí que está o problema, na visão do Sartre. Não é um problema em si, mas aí que está o negócio, a pegada. O existencialismo, muitas vezes, é uma corrente triste. Muitos interpretam, de certa forma, como pessimista, embora não seja. Ela é muito otimista, muito positiva em relação à vida, que trata a vida como ela é, mas alguns interpretam dessa forma. Por quê? Porque na visão do Sartre, a liberdade, ela gera a angústia. Por quê? Porque não tem uma essência determinada. Tem uma liberdade determinada, tem que escolher. E é justamente essa sensação de vazio, de não ter uma essência prévia, não ter um gabarito para a vida, não saber o que eu tenho que fazer porque não está determinado a nada. Assim, qual é o meu destino? É legal, não é assim? Não é mais fácil? Você vai ter que... A sua vida, você vai ter que fazer tal coisa. Você vai ter que estudar com tal idade, fazer com tal coisa, alcançar tal patamar, porque depois, no final da vida, vai acontecer isso. Está determinado, tem um projeto já. Já tem uma linha prontinha para a sua vida. Existe uma profecia que determina toda a sua história. Seu destino está traçado. Tipo lá no Édipo Rei. Está traçado, não dá para fugir dele. E aí o Sartre vai dizer, não está traçado. Está vazio. Você não tem nada antes. E você agora, o que eu faço, cara? É A ou B. É A, B, C, D ou E. E quando tem quanto mais oportunidade, mais angústia gera. Porque tu vai ter que fazer uma escolha. Mas eu não quero escolher nenhuma. Também é uma escolha. E isso gera angústia. A angústia é o peso da liberdade. A angústia é o peso a consequência de estar vivo, de estar livre. Aí essa é a visão de Sartre. Então a angústia ela é inevitável. A todo momento nos angustiamos, essa sensação de vazio, por justamente não ter nada prévio, não ter nada determinado, a não ser a liberdade, a opção de escolha. Essa visão do Sartre. Tem a opção de escolha. O que é a negação da liberdade? Ele chama de má fé. Tá, mas professor, acabou de falar que a liberdade não dá para negar, ela é determinada. Então como que o sujeito consegue negar a liberdade? O sujeito que acredita que existe um destino. O sujeito que acredita que tem algo já previamente determinado para ele. O sujeito que acredita que a sua vida já está traçada, ou seja pela divindade, ou seja pela sociedade, ou seja por diversos fatores. Ele acredita que está pronto, não tem o que mudar. É o trabalhador na fábrica que acha que a vida inteira dele tem que ser assim, não vai mudar nada, e se fizer greve não muda mesmo, então tá bom assim mesmo. Sabe aquele que se contenta? Não, a educação tá boa assim mesmo, não tem como mudar, é um sistema, então eu vou fazer de qualquer jeito mesmo, tá bom? Entende? Essa percepção do mundo como imutável, como determinado, é um auto-engano. Ela é uma falsa percepção de mundo, que o mundo não está determinado, as coisas não estão. Existe determinismo, mas não é tudo determinado, existe o campo da escolha. A principal determinação do ser humano é se construir para si, é se construir no mundo, é existir, é se projetar no mundo. E o Sartre vai dizer que o indivíduo que ele acredita que existe um destino, ele se auto-engana, porque não há. E o que esse indivíduo faz? Ele evita fazer uma escolha a fim de não sentir o peso da angústia, da responsabilidade por ela. Só que ele se engana, porque a não escolha também é uma escolha. Professor, tem um conceito prático para mim? Tem um exemplo muito bom, o voto nulo. Segundo turno, A e B. Mas não tem... É determinado, é A e B. Ou A ganha ou B ganha, não tem C, não tem D, não tem E, é A e B. Tens a opção de A e B. Entendeu a situação? Tens o A e o B. Não tens a outra. Só tens duas opções de escolha. Mas eu não sou livre porque só tenho A e B. Eu não quero B. Tu tens a opção de não escolher. Mas não quer dizer que tu não é responsável por aquela escolha. Vamos supor, se tu votou em A.
escolheu o A não se elegeu. Não se elegeu. E aí o B faz um monte de coisa. O B não faz uma avacalhação. Tu não quis o B, tu escolheu o A, tu assumiu aquela responsabilidade. Se tu votou em B e o B não fez, tá fazendo uma boa gestão, tá fazendo uma avacalhação, tu tem que assumir a responsabilidade que tu errou. E aquilo foi a tua escolha e tu é responsável por aquele B estar no poder. Ah, mas eu não votei em nem A e nem B. Tu também é responsável por isso. Porque tu se ausentou da escolha e daí depois tu fica usando isso como desculpa, né? Ah, mas eu não votei, eu votei no B, eu votei no C, entendeu? Não tenho culpa disso, a culpa é do outro que votou nele, eu anulei meu voto, não tem nada a ver com isso. Então, é um exemplo prático, tá? O Sartre não tá falando do voto, tô dando um exemplo prático no seu cotidiano perceber como na visão existencialista, o voto é nulo, ele é uma escolha e também é responsável. Então não dá para se ausentar. Então eu percebo muito isso na experiência pedagógica, principalmente no final do ensino médio, existe uma certa ausência de responsabilidade do indivíduo muitas vezes, eu não sei o motivo, causas psicológicas, sentimentais, emocionais, falta de consciência de si, ou talvez fragilidade emocional, ou não sei o motivo, não tenho uma explicação para isso. Mas muitas vezes o indivíduo quer culpar o professor por muitas das coisas que ele não faz. Aconteceu muitas vezes, na minha experiência pedagógica, de um indivíduo não fazer o trabalho porque ele não quis fazer, teve 20 dias para fazer o trabalho, um mês, às vezes, fazer o trabalho, foi explicado, foi dado o procedimento de como fazer, foi dado todo o passo a passo, os critérios de avaliação, e o indivíduo não fez, e no dia da apresentação ele culpou o professor por não ter feito. Aí assim, eu não fiz porque o professor é culpado, porque não deu tempo, porque eu trabalho, porque eu tenho não sei o que, é por causa que final de semana eu tô ocupado com tal coisa. E aí ele deu 50 justificativas. Aí mas não muda a tua responsabilidade. Então tens que aceitar que você não fez. A escolha foi sua e você é responsável por essa escolha. Você teve o seu prazo lá, teve as justificativas, compreendo plenamente, mas você é responsável pela sua escolha. Então, são exemplos do cotidiano de vocês, para vocês refletirem, tá? Não estou julgando, estou levando a reflexão. Que não dá para culpar o outro. Tem uma peça de teatro que o Sartre escreveu, não recordo o nome agora, que ele justamente existem 3 pessoas presas no inferno, e aí eles começam a se matar tudo no inferno. Os 3 se matando ali, se brigando tudo, e é daí que vem a frase, o inferno são os outros. Porque é sempre o outro o problema. O problema é sempre o outro, porque eu não quero assumir para mim o peso da minha escolha, porque eu vou me angustiar. Eu que errei, que ruim. Mas tem que ter consciência que errar é humano, e às vezes tem oportunidade de consertar o erro, às vezes não se tem. Às vezes dá para corrigir o erro, às vezes não dá. Muitas vezes a vida se vai nesse erro. Bebi, dirigi, bateu um acidente, aconteceu que tirei a vida de alguém. Não foi intencional, mas, entendeu? Poderia ter evitado. E não dá de voltar mais atrás. Então esse peso dessa escolha fica em você. É preciso superar esse peso, né? Aceitar que você foi responsável e mudar a atitude dali para frente. Mas é existência. Você precisa assumir a responsabilidade. A não escolha é uma escolha. O indivíduo na má fé, na visão de Sartre, ele nega o ser para si e torna-se um ser em si. É como se tudo movesse ele. Ele fosse um barco à deriva, levado pelas condições da vida, pelas condições socioeconômicas, naturais, etc. Não que isso não influencie. O Sartre não está negando a facticidade e a imanência. Ele está dizendo que não existe só isso. O ser humano é um ser para si, ele se constrói no mundo. Então existem alternativas. Existem outras opções de escolha. E essa proposta do Sartre é uma reflexão profunda, que o indivíduo cabe no determinismo. Existe um futuro previamente estabelecido, então não preciso fazer nada. Vou ficar aqui esperando chegar. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida levar. Se der, deu, se não der, não deu. Mas como assim? A vida não está determinada. Se você não agir, ela não se move. Você parece uma coisa. O sujeito que nega a liberdade, na visão do Sartre, ele se auto-engana porque não tem como negá-la, ele também está escolhendo, mas ele é como se fosse isso aqui, um objeto que sozinho não faz nada.
entende? É como o meu mouse, controlado pela força da minha mão. Então, o indivíduo que ele não assume a responsabilidade pela sua vida, ele aceita a facticidade como o único campo de existência, ele nega a liberdade, embora não tenha como negar na prática, mas na sua consciência ele nega a liberdade, e ele se torna, na visão do Sartre, um ser desprezível e desonesto. Porque ele não está sendo o que ele é. Ele não está se projetando como que ele é, que é um ser para si, né? Não existe uma essência. Ou seja, ele não está se construindo a sua essência. Ele está aceitando uma essência que não existe. Então ele está se auto-enganando. E por isso ele é desonesto consigo mesmo. A visão sartreana. Para encerrar, liberdade e responsabilidade. Mas se verdadeiramente a existência precede a essência, o homem é responsável por aquilo que é. Afinal, as suas escolhas definem o que você é. Assim, o primeiro esforço do existencialismo é o de pôr todo o homem no domínio do que ele é e lhe atribuir a total responsabilidade de sua existência. A existência do homem é responsável, ele mesmo é responsável pela sua existência. Mas não é ele, indivíduo, sozinho, o Sartre está falando. Vamos continuar aqui. E quando dizemos que o homem é responsável por si próprio, não queremos dizer que o homem é responsável pela sua individualidade restrita, mas que é responsável por todos os homens. Se a existência, por outro lado, precede a essência, e se quisermos existir, ao mesmo tempo que construímos a nossa imagem, esta imagem é válida para todos e para toda a nossa época. Assim, a nossa responsabilidade é muito maior do que poderíamos supor, porque ela envolve toda a humanidade. A minha escolha reflete no mundo. Vamos pegar um exemplo do dia a dia, cotidiano. O litrão que eu jogo na beira da lagoa, ele não é só uma consequência que vem para mim. Ele é um problema ecológico que vai prejudicar toda uma biodiversidade, tanto a natureza quanto o outro homem. Então percebe que o problema não vou chamar de problema, mas a realidade que o existencialismo traz à tona é que o indivíduo sozinho, a mesma sua ação individual, reflete no social, reflete na humanidade. Então não é possível só pensar na minha vida em particular, o ser para si só eu, mas é preciso pensar num projeto de humanidade, um ser para si enquanto humanidade. Quando ele refere-se a homem, tá? Não é que está querendo ser machista e tal, é porque ele refere-se ao homem como ser humano. Inclusive a Simone de Beauvoir, que era colega dele nesse período, ela separa, né? Essa visão, isso não concorda muito com esse termo homem, mas o homem como ser humano. Então, é por isso que a Simone de Beauvoir vai escrever outras obras tratando da mesma temática, da muito semelhante, de uma escrita bem complexa, por sinal. Depois a gente vai trabalhar um pouquinho da Simone de Beauvoir. Então, o ser humano não está determinado pela natureza, mas está determinado a ser livre. E ele precisa escolher. E ele precisa ser responsável. Para concluir, liberdade na visão do Sartre é condenação, então não tem como fugir dela, mas responsabilidade também é. Toda a sua escolha tem uma consequência e você não consegue fugir da consequência. Não dá de fugir da consequência. Então, responsabilidade e liberdade estão interconectados. Não dá para separar. Não dá para dizer que o inferno são os outros. Não dá para culpar o outro pelas desgraças e pelas angústias da sua vida. Talvez ele tenha influência. O Sartre não está negando a influência do outro. Lembra que a gente é responsável pelo projeto de humanidade? Então, muitas vezes, nesse contexto, a ação do outro reflete na sua vida e te angustia, sim. Mas você tem a escolha de ficar se lamentando ou se projetar para além disso. Então, essa é a proposta sartreana. Então, não quer dizer que a escolha de um reflete no outro, mas não quer dizer que determina. Você é livre. Você pode dar a volta por cima. Não está determinado a sua escolha. Então percebam, o voto nulo, muitas vezes a ação irresponsável de alguém, em muitos casos, a culpa é do outro, não. Assume a sua parte da culpa. Talvez você tenha a sua parte da culpa, mas parte da culpa é sua. Então é isso que a proposta do existencialismo sartreano está trazendo à tona. Somos livres? Sim, condenados à liberdade. E somos responsáveis pelo projeto de humanidade, pela essência de humanidade que construímos. Percebam? Somos responsáveis por isso. Não dá para fugir. É o exemplo do machismo na sociedade. Somos responsáveis por ele existir. Mas não fui eu que criei. Eu já nasci, aprendi assim.
podemos transformar. Então é preciso transcender, é preciso ir além. Construímos uma essência, através das nossas escolhas, através do patriarcado ao longo da história, essencialmente machista. Isso não está determinado. A mulher não está determinada à maternidade e a ser um objeto. Jamais. Ela precisa transcender. É isso que a Simone de Beauvoir vai escrever no Segundo Sexo, que é uma obra extremamente complexa. Talvez muito por isso que as pessoas não compreendem feminismo, porque é uma obra complexa mesmo, é existencialista, Simone de Beauvoir. Depois a gente vai trabalhar um pouquinho sobre ela. E é isso, é preciso ir construindo, é preciso transcender. Transcender o ser. Não dá para ficar no ser em si. Infelizmente, a mulher, na interpretação do existencialismo, no século XX, ela era um ser para si. Ela determinava as condições da maternidade, as condições da subserviência, da dependência do homem. E isso ela começa a transcender com o movimento feminista, e hoje a mulher adquiriu um outro papel, uma outra essência no mundo. Perceba que não estava determinado. Muitas acreditavam que estava determinado, outras não tá. Eu não gostei desse projeto de humanidade que está imposto sobre nós. Eu quero ser livre, eu quero poder escolher. Ela transcende a dimensão de coisa e se torna um ser para si. Claro que está muito longe ainda de alcançar a sua plena liberdade, mas está no caminho. E é um começo. E é uma luta gloriosa, é uma luta precisa ser valorizada e apoiada. Então essa reflexão final aí para encerrar esse conteúdo. Então, referência bibliográfica ao nosso livro didático. Eu fico por aqui. Bons estudos, boa leitura. Espero que tenha compreendido. Quaisquer dúvidas, deixe nos comentários no Classroom.